suspeita, eu estou dizendo, eu não estou mais perguntando se o Maqueiro identifica não, eu estou dizendo, eu paro o carro lá na rampa, chego, meu pai está suspeito de AVC. O que é que ele faz? Tem que primeiro providenciar a marca o mais rápido possível e levar para tomografia. O quê? Não, o médico primeiro. Para onde? O médico. Emanuel, o que você acha? Enquanto o paciente, o acompanhante vai fazer. Emanuel. Isso vai ser uma aula, tem que preparar tudo agora. Mas eu imagino que seja para o médico, né? Eu imagino que seja. Não, o médico para classificação de risco. Preferencialmente, Matheus, se você pegou lá na porta desse jeito alguém dizendo, você já vem dizendo, é o AVC, suspeita da AVC, passou no registro, entrou na classificação de risco. Aí diz, mas se não for, Cleber, não tem nenhum problema. Nenhum problema. A hipótese da gente encontrar alguém desacordado em determinado lugar, a gente pensa logo. Ele teve um AVC. Na nossa casa, Por que a classificação de risco, gente? Porque é lá onde tem a escala específica para identificar se tem AVC lá ele ou não. classifica mesmo, se realmente a ideia se de fato for suspeita de AVC, ele não passa pelo médico, ele vai direto para a tomografia. A classificação de risco ele vai direto para a tomografia. Por quê? Porque a gente precisa ganhar tempo. O tempo que a gente tem para o AVC é muito curto, é só 4 horas e meia. Então a gente não tem como, perder esse tempo. Renato, quer dizer que vai fazer a tomografia sem fazer autorização no serviço social? Sim. Ele não, enquanto ele vai para classificação, alguém da família que vai fazer o registro. Não, se chegou, tiver uma pessoa lá na classificação, qual vai ser o comportamento? Como é que vai agir? Pronto, se o paciente ele chega com suspeita de AVC, o maqueiro leva direto na classificação. Tem uma pessoa lá, esse paciente suspeita de AVC ou de infarto, ele passa na frente de todo mundo. Ele é prioridade. Ele entra na classificação, o enfermeiro avalia, classificou, realmente é suspeita de AVC, ele pede ao maqueiro e a menina do fluxo para informar todo mundo, pede ao maqueiro para levar direto para a tomografia. Quando ele retorna da tomografia, aí ele passa pela avaliação médica inicial. Olha, lá na classificação, ele vai entrar sem registro? Sim, inicialmente pode ser que ele entre sem registro. Se ele vem acompanhado de alguém, sozinho é quase impossível ele vir. A gente pede pro filho, pro acompanhante, tá fazendo aí, não conheço nada não, eu peguei ele ali na rua, foi ter nenhum documento não, mas eu sei quem é, seu Antônio, seu João. Esse processo, quem fica fazendo, somos nós que estamos por fora enquanto equipe, e o paciente segue. E o registro? Daqui a pouco, você chega lá na TC, o paciente chega na TC, o registro vai chegar, uma informação vai chegar. Puxou, não está com o CPF, a gente puxa outra coisa, outra informação. A gente não pode perder esse tempo. Que a gente, que no momento... Paciente 1, paciente 2... Sem problema também. O registro precisa também passar esse familiar desse paciente na frente dos outros. É prioridade o registro dele. Porque se ele vai seguir, o paciente ele vai seguir, mas digamos que tem uma fila também no registro. Você pede para o pessoal, ó, ele é suspeito de AVC, vem aqui por favor para a gente fazer já a sua ficha. Porque o atendimento de AVC tem uma ficha específica que é iniciada o preenchimento dela lá na classificação. Pronto. Ó, o maqueiro pegou, registro, classificação, profissional. Por que eu botei profissional? Porque a gente vai envolver várias pessoas, vários setores. Foi suspeito de AVC. A classificação confirmou a suspeita. Quem vai ser acionado? Laboratório, tomografia, NI, todo mundo vai ser avisado que a gente está em um protocolo, farmácia, em um protocolo de AVC. Por quê? Porque como está rolando no primeiro slide, tem
nesse caso, vamos dizer assim, é ouro. Vamos falar na linguagem mais rasteira que tem. É vida mesmo. Tempo é vida nesse caso. Tempo é cérebro. Então, o que é que cada um vai fazer? O paciente chegou lá na tomografia, suspeito de AVC, tem 3 tomografias lá, o pessoal sentadinho, bem bonito, chegou primeiro, faz bem uma hora que eles estão lá esperando. Quem é que vai primeiro? O AVC. O AVC. É preciso eu ter uma requisição do médico para fazer a Não. Autorização do serviço social. Porque não já vem da classificação de risco. É protocolo. Né? Paciente de AVC igual a tomografia. Protocolar. E aí que vai acompanhando. É mais paciente importante, na Bernardo, tomografia. é mais importante. O exame laboratorial é a tomografia nesse caso. Nesse caso, inicialmente, a tomografia. Tomografia. Nesse A tomografia da é- classificação, vai para chegar na tomografia, vai algum profissional de enfermagem, quem é que vai? Quando vai acompanhando ele, Com certeza vai. o ideal é que vá ele. Mas gente, passou o profissional, o profissional aqui, o paciente aqui. Nada para. Olha a frequência que está tendo aí. Não vem acompanhar da Não? enfermagem, A não. frequência Segue, que tá- faz normalmente. Mas já chega lá, né? Calma, mas nós já estamos entrando com o paciente, já quer saber a Eu já frequência. estou pensando no setor. Calma. Deixa eu aproveitar essa adendo. Lá na tomografia, a gente tem profissionais na tomografia que eles sabem o fluxo de call mesmo, assim. Se eu ligar para eles, se eu souber quem está lá, eu sei que não, a gente não tem problema. Mas ainda a gente tem profissionais ainda que não, é como se eles não receberam a informação. Mas então resistente, já você Então, o que acontece? Eu já vi profissional dizer assim, não, tem que fazer a ficha no serviço social. Chegar lá e a gente não E- é AVC, pode ir direto. Eu vi no profissional pegar a ficha do AVC, a fichinha do AVC, preenchida, e lá na classificação de confrontar a enfermeira da classificação. Mas da tomografia. Hã? Da tomografia. Quando ele ia voltando da classificação, eu ia abrir na porta da urgência, ele deu de frente. É porque, velho, e quem foi que estava você que não fica essa tomografia? Esse profissional não participou de nenhuma reunião, não sei porque eu fiz a parte da Porque reunião. as reuniões eu fiquei no sobre. Foi lá. Né? Enfim, no caso do laboratório, quais exames você acha que a gente deveria fazer? Nós temos o protocolo todinho, bem direitinho, hemograma, CKMB, ureia, creatinina, sódio, potássio e o LDL. Aí, sim, a glicose também, o hemograma. Sim, TAP e TTPA. TAP, TTPA e o LDL tem que vir, porque o LDL ele é obrigatório quando a gente vai mandar no sistema. Não, para o protocolo. Mas deve efetuar dentro da ciência, se o paciente tiver, e existe paciente que não pode ter. Mas ele Não, mas Então é LDL que está no protocolo para Decida se vai tomolizar ou não. Aí lá na tomografia, além de mandar a tomografia para a equipe daqui, a equipe assistente, onde é que ele vai colocar a imagem? No telestroke. Ele tem que subir a imagem para o telestroke. Que aí, quando ele subir a imagem para o telestroke, o enfermeiro da urgência, que a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas eu já vou dizendo, vai pegar essa imagem para encaminhar na conversa que está tendo entre ele, o médico e o neurologista. Se não sobe na tomografia, aí não aparece para o enfermeiro anexar. Aí saiu da tomografia, fez a tomografia, possivelmente, se deu, o laboratório foi lá e conseguiu coletar, ou então deixou voltar, ele vai para onde? Ele vai para a vermelha, não é isso? Isso mesmo. Aí, na Aí na vermelha... vermelha o leito está ocupado, aí ele fica fazendo essas possibilidades, né? Por exemplo, a vermelha não tem leite, e aí? Ele fica na amarela. A amarela não tem, a gente encontra um caminho para atender o paciente. Mas eu posso dizer, não vou tomolizar porque ele não tem leite. De forma alguma. Se acontecer isso, A pessoa pode assinar um não para
aciona o NI e a coordenação, né, a direção. Segue o protocolo, vai seguindo, enquanto isso, mais alguém está organizando e o leito vai surgir. Aí a farmácia está envolvida em que momento? Para liberar o medicamento, né? Com toda a agilidade possível que existir, né, Carla? Pensou, chegou. Ah, não, a gente estava despachando a medicação de outro, o técnico da farmácia não estava aqui. Nada pode ser deixado. A prioridade é correr e entregar a medicação protocolizada, né? Como falou, questão de tempo. Porque é muito fácil se o paciente chegar faltando 4 horas. E se ele chegar faltando 30 minutos por tempo? Aí em 30 minutos nós temos que fazer todo esse percurso que a gente fez aqui. E se for em 20, a gente também tem que fazer todo esse percurso. Para que a gente possa normalizar o paciente. E assim, não sei se já foi falar que eu cheguei atrasada. Na verdade, aí questão de papelada é para depois. A prioridade é a assistência, é o paciente. Eu acho que até a gente tem que, após essa reunião, a gente conversar com os nossos servidores e eu acho que a gente tem que estabelecer um tempo ótimo. Olha, a gente quer fazer tudo isso em tanto tempo. Eu acho que na verdade, existem as metas, né, que a gente tem que seguir. O paciente deu entrada com a gente tem que fazer a tomografia em 25 minutos. Por incrível que pareça, a média de tempo da nossa tomografia é muito boa. Apesar da gente ter tido esses problemas, mas a gente está conseguindo fazer dentro do tempo esperado. A tomografia está dentro do tempo esperado. Aí qual é o gargalo? A gente tem que ir buscando. Pronto, aí o outro gargalo é o tempo para trombolizar, porque a gente se perde na discussão. Porque 60 minutos. Aqui. Já fez uma ocorrência, mas eu estava pensando hoje, desde que eu vinha matando naquilo que ele vinha na fala do dia. O infarto deu certo porque a enfermagem tomou para si. E eu fiquei pensando, isso fui maturando, fui processando. E eu vi uma vez lá na Vermelha, no momento do infarto, eu lembro que o enfermeiro era filho, o médico dizia, bota isso, e estava o médico e o técnico com o paciente de Vitor lá, digitando no Jorge. O médico dizia, bota isso, bota isso, eu não sei discutindo o que ele dizia, mas Vitor ia conversando, colocando lá. Isso pode ser feito para o telestroke assim, sou o médico tal, CRM tal, e o enfermeiro digitando para que haja agilidade na discussão. A gente tem um login do próprio hospital lá dentro do telestroke, que aí o pessoal faz a discussão mediante quando não tem como é que eu posso dizer, o login no próprio celular. Não sei se para o telestroke dá certo, porque fora isso... Mas eu lembro que na discussão esse login foi criado justo porque assim, a gente passou por aquela angústia que o médico não ter o login e não saber também digitar, né? Não ter agilidade para conversar. Então foi criado esse login. A gente pode também já colocar para a gente perguntar aos meninos se esse login pode ser usado. Esse login ele pode ser usado. Já está conectado, está logado no computador. Porque tem pessoas, tem muitos médicos que são da 1 ou 2 plantados aqui esporadicamente. Aí pode usar por esse login, pode ser utilizado para fazer a discussão. Assim, na hora lá do atendimento, eu já presenciei, o atendimento ele acontece assim, não tem essas problemáticas de dizer, quem vai falar, quem vai discutir. Eles que pedem que seja um médico que discuta. Mas muitas vezes eu vejo que os meninos colocam, tá falando de Alfredo, mas é um médico fulaninho de tal. Sério, isso já aconteceu. O problema é porque precisa do médico para discussão. E aí às vezes se perde isso daí, entendeu? Eu estou colocando. Eu sei. Tá todo mundo lá. Estou colocando que a equipe está toda lá. Eu sei. E os enfermeiros estão lá na vermelha. Aí decidiu pela trombose, vai fazer a trombose. Esse paciente, ele
nesse trânsito todo, nesse momento, nesse fluxo, nesse movimento, ele precisa que um dia acione alguma coisa, algum leito para ele, que ele possa precisar de uma UTI, ou não, ainda não é o momento. Assim, quando ele é trombolizado, o pessoal está pedindo que ele fique 12 horas sem, a não ser que realmente a urgência esteja muito ocupada e antes disso aconteça. 12 horas sem mexer com esse paciente, mas depois já pode solicitar leito intensivo ou leito de enfermaria. Se for para solicitar leito de enfermaria, tem que ter no mínimo 24 horas pós-trombose. Né? Mas, por exemplo, se o paciente foi trombolizado, já está com 1, 2 dias, e está bem, pode ir para a enfermaria. Se não, tem que ir para Qual a importância da gente agora, nesse momento, utilizar os profissionais da UTI? Para que a gente, por exemplo, já aconteceu, que a gente sabe que aconteceu, e foi assim, angustiante. O médico disse, eu não fiz porque não tinha um leito na urgência. A urgência realmente assim, não tinha leito. Isso aí é verdade. Não tinha leito de jeito nenhum, nem ponto de oxigênio mais de ventilação não. A gente poderia ocupar um leito de UTI, aí, nesse caso, botar o paciente lá. Aí a ideia de incluir. Aí a ideia de incluir a equipe da UTI na capacitação é justamente para aqueles, porque a equipe da UTI nunca trombolizou nem infarto e nem AVC. Justamente para que nessa necessidade a gente possa fazer isso. E a gente precisa bastante melhorar essa comunicação, porque mesmo a equipe da UTI não se sentindo, não estando preparada ainda para tal, mas a gente está fazendo um trabalho conjunto. A equipe do pronto-socorro está indo até lá, porque o problema maior era o leito, e o leito a gente encontrou. Né? Então é muito importante essa comunicação. Ou se não pode absorver o paciente a ser trombolizado, que absorva um paciente da estabilização que a gente precisa de leite. E precisa de uma comunicação muito importante, principalmente entre os médicos da UTI e o do